Então, esse é o tema, senhor, que nós vamos aqui tentar apresentar para a igreja, para quem nos estiver assistindo agora ou depois, ansiedade, depressão e suicídio. Como eu falei, nós vamos abordar a primeira parte médica e depois o que a palavra pode nos ajudar com relação a esse tema. Se vocês forem ver, todos os tipos de ansiedade, depressão, mesmo tentativa de suicídio ou suicídio, todos eles têm um código. Esse código é universal, é o Código Internacional de Doenças, que é o CID-10. Só para citar uns exemplos aqui, a ansiedade generalizada, por exemplo, é F41.1. Depressão, transtorno depressivo recorrente, F33.3. Suicídio X81. Então, todos eles, aqui, ó, transtorno obsessivo compulsivo, F42, todos eles têm uma classificação e isso é universal. Você reconhece isso no mundo inteiro. Tá? Então, todos são problemas de saúde, tá certo? Segundo o Ministério da Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ansiedade é uma reação emocional, um transtorno mental que pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. E qualquer pessoa pode ter isso aí, inclusive crianças. Diferentes situações podem levar a uma ansiedade. A ansiedade também é uma reação normal do nosso corpo. Se nós tivermos uma situação de perigo, nós temos que preparar o nosso corpo ou para a luta ou para a fuga, né? Isso é uma reação normal do nosso corpo. Quando que passa a ser anormal? Quando é exagerada e de uma maneira persistente. Aí realmente se transforma num transtorno mental, que é a ansiedade, e atrapalha a nossa vida. Ela afeta mais de 450 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, os adultos, 27,4% dos adultos possuem ansiedade. Quais são os quadros mais comuns? A agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade mais grave. Ainda no Brasil, mulheres, 32,5%, são mais afetadas que os homens, 21,3%. O que leva aos transtornos de ansiedade? Fatores genéticos e ambientais. Por exemplo, se você tiver uma avó que sofre ou sofreu com uma ansiedade grave, ou uma depressão grave, é mais plausível do seu neto ter também, né? Ou se você vive ou viveu num ambiente conturbado, é mais fácil também você ter um transtorno mental. Então, os principais sintomas, né? Você tem lá o medo ou ansiedade excessiva, comportamento de esquiva, a pessoa que se isola, né? E sintomas físicos, como taquicardia, sudorese. E são de 4 tipos: transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade social ou fobia social e ansiedade generalizada. Transtorno de pânico é o famoso ataque de pânico, geralmente ocorre à noite, né? Ele é repentino, a pessoa não sabe o que vai ter, dura poucos minutos, né? Em torno de 10 minutos. Então, a gente tem a sensação de aperto no peito, tem a sensação de morte iminente, tá? Falta de ar, tontura, perda do controle, desconforto, perturbações gastrointestinais e outros problemas. Então, ele é rápido e intenso. O transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. No TOC, o indivíduo vai ter obsessões e compulsões. Então, ele vai ter pensamentos que vêm para ele, que ele tem que fazer alguma coisa para melhorar essa ansiedade dele, né? Para neutralizar essa ansiedade dele. E a compulsão o força a executar essas coisas que vêm à mente dele para melhorar a ansiedade. Por exemplo, o indivíduo que tem que lavar as mãos várias vezes ao dia por vários minutos. Isso é um TOC, é uma obsessão, é um transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno, então, de ansiedade. A ansiedade social ou fobia social aparece em situações sociais. Por exemplo, eu estou aqui falando na frente. Se eu tivesse um transtorno de ansiedade social, eu praticamente não conseguiria falar aqui. Rubor facial, tremor, sudorese fria, né? Dificuldade de concentração, palpitação, tontura, sensação de desmaio, quando eu vou assinar um documento, né? Então, isso é uma situação de
ansiedade social, um transtorno de fobia social. E também o transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o principal transtorno de ansiedade. Ela não acontece de maneira súbita, ela oscila ao longo do tempo, né? E a pessoa se sente ansiosa na maioria dos dias e por longos períodos, meses até anos. E os principais sintomas, apreensão ou preocupação exagerada. Na infância e na adolescência é um pouco diferente. Por eles não conseguirem exprimir os seus sintomas, então vão ter sinais físicos. Por exemplo, dor de cabeça, dor na barriga, dor nas pernas, alteração do sono, do apetite, né? Então, isso dificulta, muitas vezes, o diagnóstico por parte do médico, do psiquiatra, né? E se observam alguns sinais, por exemplo, uma angústia constante, querer ficar sempre próximo dos responsáveis, do pai, da mãe, não ter mais interesse em ir para a escola, ou mudança repentina do desempenho na escola, um medo sem justificativa, deixa de realizar suas atividades diárias, né? Exercício, estudar, brincar, se assusta com pequenas coisas, de uma maneira exagerada, preocupação excessiva e constante com a saúde. Então, se você vê mudança no padrão de comportamento de uma criança ou de um adolescente, uma mudança súbita, então isso aí precisa ser investigado, desde que isso aí interfira nas suas atividades diárias. Qual é o diagnóstico da ansiedade? É clínico. Existem algumas ferramentas, né, que ajudam no diagnóstico, né, faz perguntas, né, vê com os pais, né, e o tratamento principal é antidepressivos e a terapia cognitivo-comportamental com psicólogos que agem nessa área. Depressão. Depressão é uma doença de elevada incidência, afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é a mais associada ao suicídio. Ela tende a ser crônica, recorrente, principalmente quando não é ou é maltratada. É um problema grave, de alta incidência na população em geral. No Brasil, está em torno de 15,5% na população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, na atenção primária, UBS, né, é de 10,4%, associada a um problema físico ou não. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, está em quarto lugar na relação de falta ao trabalho. E primeiro lugar, se você vê durante toda a vida da pessoa, a incapacitação, 11,9% das pessoas. Geralmente aparece ao final da terceira década, mas pode acontecer em qualquer idade. A incidência ao longo da vida, 20% mulheres, 12% homens. As mulheres estão ganhando na ansiedade e na depressão. Causas. Genética. 40% dos casos de forma genética podem desenvolver depressão. Bioquímica cerebral, deficiência de neurotransmissores, principalmente noradrenalina, serotonina e dopamina, envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Os medicamentos antidepressivos, eles vão realmente mexer muito nesse segmento aqui. Ou vão promover um aumento, né, desses neurotransmissores, ou vão impedir que eles se esvaziem rapidamente. E ainda eventos estressantes podem ser a causa de depressão, principalmente naqueles que têm predisposição genética. Então, genética, bioquímica cerebral e eventos estressantes. Fatores de risco: estresse crônico, disfunções hormonais, transtornos psiquiátricos, histórico familiar, ansiedade crônica, dependência de álcool e drogas ilícitas, conflitos conjugais, sim, conflitos conjugais, problemas familiares, traumas psicológicos, mudança brusca de condição financeira ou desemprego, e doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias, entre outras. Sintomas. Então, existem alguns tipos de depressão diferentes, né? O humor depressivo. O humor depressivo é uma tristeza, uma autodesvalorização da pessoa, ela se sente culpada, se sente que perdeu assim, o prazer de viver, a alegria de viver, né? Um vazio.
se julga um peso para os familiares, um peso para os amigos, né? Muitas vezes invoca a morte até para aliviar esse peso. Fazem uma avaliação negativa delas mesmas, né? E acham as dificuldades, os problemas como que intransponíveis, difíceis de serem vencidos, né? Tem, às vezes, pensamentos suicidas, desde o desejo de estar morto até planos detalhados. E qualquer pensamento nesse aspecto precisa ser investigado, não pode se deixar passar. Retardo motor, falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, né? Pensamento lentificado, falta de concentração ou de memória, falta de vontade, de iniciativa, insônia ou sonolência. Geralmente perde o sono, mas há alguns tipos de depressão que dá mais sono, né? Geralmente a depressão atípica. Apetite, geralmente diminuído, mas há alguns tipos de depressão onde aumenta o apetite, principalmente por carboidratos e doces. Redução do interesse sexual, da libido. Dores e sintomas físicos difusos, mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese, perda de interesse nas coisas que você antes tinha prazer em fazer, interesse em fazer. Você não tem mais. Diagnóstico clínico. Se faz uma história completa, né? O psiquiatra faz uma história completa da pessoa e um exame do estado mental. Não tem nenhum exame laboratorial para diagnosticar depressão. Tipos de depressão. Distimia. Distimia é um quadro mais leve e crônico. A pessoa apresenta todos os dias, a maior parte dos dias, né, por pelo menos 2 anos. Aí você pode dizer que ela tem uma distimia, uma alteração do humor, né? Geralmente acontece na adolescência ou princípio da idade adulta. Os sintomas são praticamente os mesmos, né? Cansaço, desânimo, persistentemente preocupadas, alteração de apetite, libido, psicomotoras, letargia, falta de prazer nas coisas que antes eram prazerosas, e aí por aí vai. Depressão endógena, geralmente pela manhã. Perda do interesse ou do prazer nas suas atividades pela manhã. Então, lentidão, esquecimento, perda de apetite, perda de peso, desânimo, tristeza. Depressão sazonal. Então, essa daí tem relação com o clima, né? Então, geralmente no início do outono, no inverno, geralmente nos países do hemisfério norte, você tem lá 7 meses sem sol, então ocorre essa depressão sazonal. Atinge mais jovens, né? E provoca um isolamento, diminuição da libido, sonolência, aumento até do apetite. A pessoa gosta de comer carboidrato e tem ganho de peso. Isso pode ser diagnosticado quando acontece por 2 anos consecutivos. Depressão atípica, há uma inversão dos sintomas. Então, aumento do apetite ou ganho de peso. Aí até pode haver sonolência, não perda do sono, mas sonolência, né? Depressão psicótica, essa é a mais grave, né? Com presença de delírios, alucinações, pode ser alucinações auditivas ou visuais, né? E pode até provocar desastres iminentes, depressão psicótica. Depressão secundária, associada por doenças ou por medicamentos. Pós-parto, então a mãe, quando ganha um nenê, geralmente o primeiro filho, né, e se vê lá sem ajuda, baixa dos hormônios, né, estrogênio e progesterona, não dorme, muito estresse, pressão social, fator genético, né? Não tem apoio, às vezes, da mãe ou da sogra, então ela pode desenvolver uma depressão pós-parto que precisa ser tratada. Pode até correr risco a criança. A depressão bipolar, na maioria dos casos, se inicia com um episódio depressivo. Quanto mais precoce o início, mais o diagnóstico de chance de ser bipolar. Histórico familiar de bipolaridade, histórico de depressão maior, de abuso de substâncias ou de transtorno de ansiedade. Medicamentos, o tratamento, medicamentos e psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. A escolha do medicamento é feita em base do subtipo, né, de depressão que nós acabamos de ver, os antecedentes pessoais e familiares, na boa resposta que esse medicamento está apresentando na pessoa, né,
as doenças clínicas, ou outras doenças que ele pode, porventura, ter, e as características dos antidepressivos. Então, não é um remédio para todas, né? Isso aí tem que ser individualizado. Cada pessoa responde de maneira diferente à medicação e o subtipo de depressão que ele tem. Às vezes, pode remitir, ou pode haver cura total. 90% e 95% dos casos, até, eu duvido um pouco dessa incidência aí de 90% a 95%, porque geralmente a pessoa começa o tratamento e para. Ela não continua, ou faz uso irregular, ou não faz uso adequado, né? Se fizer adequadamente e tal, por 1, 2 anos, pode ser que haja realmente cura, tá? Mas a adesão ao tratamento é fundamental. Então, se ele é interrompido, se é usado de maneira inadequada, aí há um risco de cronificação. E muitas vezes precisa usar para o resto da vida. Você pode, no caso do SUS, você pode procurar o OBS, a CAPS, psiquiatras. Prevenção. Um estilo de vida saudável, né? Uma dieta equilibrada, uma atividade física regular, evitar bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, claro, evitar. Diminuir a cafeína, que senão você não vai dormir direito, né? Um sono regular, combater o estresse, como? Com atividades que te dão prazer, que você vai gostar de fazer. E nunca interromper o tratamento, tá certo? Suicídio. Eu vou reproduzir aqui uma fala do Dr. Júlio César Dutra, que é um psiquiatra e coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM do Paraná. Cada especialidade do CRM do Paraná tem uma Câmara Técnica formada por especialistas, né? E nós sabemos que setembro é o mês voltado à prevenção do suicídio. E o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tivemos ele há poucos dias atrás. Ele cita exatamente isso, abre aspas. O suicídio não é frescura. O suicídio não é fraqueza, não é falta de fé. O suicídio é dor, sofrimento real, muitas vezes silencioso, muitas vezes invisível. É o pedido desesperado de ajuda. No dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, precisamos lembrar que falar sobre esse tema não incentiva o ato, mas o nosso silêncio, sim. Se você sofre, não se culpe, busque ajuda. Se você conhece alguém em sofrimento, não julgue, esteja presente. Valorizar a vida é nossa responsabilidade. Setembro Amarelo é mais que uma campanha, é um chamado à empatia, à escuta e ao cuidado de todos nós. Essa foi a fala dele, eu achei muito adequada, por isso que eu estou colocando aqui. No mundo, ocorrem mais de 700 mil casos de suicídio no ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mata mais que HIV, mais do que câncer de mama, mais que homicídios e de muitas guerras, muitas mortes. O Brasil apresenta 14 mil notificações de suicídio por ano, uma média de 38 casos por dia. E a depressão é um dos fatores de risco maior para o suicídio, e a depressão tem aumentado muito. Tudo que você puder fazer para ajudar, para evitar, faz a diferença. Onde você pode buscar ajuda? Por exemplo, no SUS, nas unidades básicas de saúde, UBS, no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, lembrando que o CAPS 3 é a referência para a tentativa de suicídio, chamar o SAMU, que é a emergência, 192, as UPAs, os atendimentos nos convênios, né, os psiquiatras, todos eles podem ajudar. Sinais de comportamentos que podem lembrar aí as tentativas de suicídio. Mudança brusca de comportamento ou humor. Preocupação em você resolver assuntos pendentes. Preocupação excessiva. Isolamento. Decidir fazer um testamento do nada. Ou doar os bens que você tem. Simplesmente você quer doar as coisas que você tem. Desesperança. Aumento do consumo de álcool e outras drogas, drogas ilícitas. Insônia ou aumento do sono exagerado. Agitação exagerada. Frases que podem sinalizar
pensamentos suicidas. Se você ouvir alguma dessas frases, ligue a sua antena. Eu não estarei aqui no próximo ano. Você não me verá aqui de novo. Eu não posso mais aguentar. Eu quero dormir e nunca mais acordar. Não quero mais viver. Então, a gente tem que dar valor para essas frases. Personagens que cometeram suicídio, só para citar alguns aqui. Sansão, o rei Saul, Judas Iscariotes, Santos Dumont, Getúlio Vargas, Robin Williams, ator, Valmor Chagas, ator brasileiro, entre outros. Como agir diante de uma pessoa sob o risco de suicídio? Escutar. Escutar essa pessoa. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. Seja um ouvido atento. Isso é vital para que a pessoa possa tirar tudo aquilo que está dentro dela, que está fazendo mal para ela. Seja sensível, acolha essa pessoa. Evite julgá-la. Evite julgá-la sob qualquer pretexto. Não desmereça o sofrimento dessa pessoa. O sofrimento dela é real. Ajude a buscar locais e serviços para uma ajuda adequada, uma ajuda médica adequada. Características. Companhia é muito importante. Não deixe essa pessoa sozinha. Tá? Isso pode fazer com que ela realmente execute o que ela esteja pensando. A dor é muito grande, é uma dor existencial. Às vezes ela não encontra vida nela mesma, né? Ela não consegue livrar-se dessa dor. A pessoa que tenta ou pensa em suicídio não quer, na verdade, se matar. O que ela quer é matar a dor que ela está sentindo. Uma dor tão intensa que ela não sabe como lidar com ela. Ela não sabe como fazer para se livrar dela. Lidar com o vazio que ela está sentindo. Então, não é porque a pessoa quer realmente morrer, ela acha que quer realmente morrer, é que ela não é que ela quer morrer realmente, ela quer se livrar do sofrimento. E ela necessita de acompanhamento psicológico. A idealização suicida, o pensamento suicida é importante quando ele é persistente. O desespero é enorme. É comum que as pessoas ao redor não deem importância a esses sinais. Se trabalhar passa, é frescura. Não. Dê importância ao que a pessoa está falando, ao que a pessoa está sentindo. Cuidado quando a pessoa para de falar, quando ela evita contato, quando ela se retrai, quando ela para de ter planos ou sonhos para a vida dela. Os transtornos mentais, principalmente a depressão, são a principal causa de suicídio. A angústia psíquica não tem exame que diagnostique. Para isso, você precisa estar acompanhando a pessoa, precisa estar próxima da pessoa para você ver se ela está realmente com um problema mais sério ou não. E o melhor tratamento para o suicídio é a prevenção, é evitá-lo. Esse é o melhor tratamento. Bom, agora a gente vai entrar na segunda parte, nós vamos falar sobre o que a palavra pode nos ajudar com relação ao esse tema, né, que nós estamos falando, que é a ansiedade, depressão e suicídio. Gostaria que vocês... Bom, antes disso, quero dizer que eu já tive depressão grave. Eu tomo medicamentos desde 1989 e vou tomar pela vida toda. Já tive familiar e amigos que cometeram suicídio, sei bem do que estou falando, né? E se você tem ainda algum preconceito contra qualquer problema mental, está na hora de você se desfazer desse preconceito, que seja agora. Se desfaça de qualquer tipo de preconceito. Por exemplo, você tem um amigo, um parente, que apresenta uma dor no peito, intensa. Pode ser irradiada ou não. Pode ser irradiada por pescoço, por ombro, boca do estômago. Aí você chega para ele e fala assim, vamos orar. Nós precisamos orar mais. Vamos orar. Orar é muito bom, é excelente. Mas nesse caso, irmãos, você tem que levar ele para um pronto atendimento. Fazer o eletro. Afastar um infarto. E provavelmente ele vai estar tendo um infarto agudo no miocárdio. Então, você tem que fazer o tratamento médico adequado o mais rápido possível.
Da mesma forma, se você tiver com alguém com ansiedade generalizada, depressão grave ou ideação suicida, não fique apenas na oração, mas leve imediatamente essa pessoa para um local onde possa ser tratada, porque ela precisa de ajuda de forma urgente. Eu queria aqui dar o meu testemunho também com relação a isso. Eu me formei pela UEL em 1984, fiz cirurgia geral na UEL 85, 86. Em 87, eu acompanhei uma clínica grande aqui em neurocirurgia. Fui para a Alemanha com a minha esposa em 88, 89, com uma bolsa de estudos, para estudar neurocirurgia, e ela conseguiu um curso de arquitetura hospitalar lá na Universidade de Berlim. Nós tivemos uma vida boa, né? Viajamos bem, para o casal foi muito bom, mas com um ambiente pesado para mim, né? Um ambiente assim de, não diria ansiedade, mas uma coisa meio cronificada que me pesava, né? Que me levava assim, a uma situação de estar um pouco preocupado constantemente. Renovei a bolsa em julho de 1989, era de 1 ano e meio, renovei para mais 1 ano e meio. E em setembro eu tive um quadro agudo, bem agudo de estresse. E desencadeou uma depressão grave. Fiquei 3 dias e 3 noites de cama. A minha cabeça não parava de pensar, não parava de pensar. Mal eu ia ao banheiro com ajuda, né? Só me lembro de uma moça, uma senhora, me levando medicação. Ela era do consulado brasileiro em Berlim, por ajuda daqui do Brasil, por ajuda da psiquiatra doutora Sandra Vargas, que ainda é a minha psiquiatra até hoje. Eu faço um agradecimento público para ela, pela sua dedicação, pela sua competência, né? Então, conseguimos medicação, e isso foi melhorando o meu quadro. E ela falou, você precisa retornar imediatamente. E foi meu irmão e minha cunhada, né, me buscar lá, buscar a minha esposa, para podermos voltar. Tinha que sair daquele ambiente o mais rápido possível. Demorou um tempo até descobrir o diagnóstico correto, a medicação correta. Eu tive muito preconceito nessa época, 89, 90, né? Muita gente falava, escondido, está louco, né? Tem problema mental. Não confunda transtorno mental com deficiência mental. Minha parte cognitiva nunca foi afetada, nunca. Eu tive o melhor medicamento que eu tinha que receber, isso protegeu meu cérebro. É lógico que, à medida que os anos passam, pode haver complicações? Pode. Tanto é que, o ano passado, eu tive que trocar a minha medicação. O ano passado, eu tive um tumor de rim, um tumor maligno no rim esquerdo, pequeno, foi operado com robótica. Tive um câncer de gengiva, foi operado. Infelizmente, teve uma complicação pós-operatória, uma osteomielite de mandíbula, que teve um tratamento longo para resolver, foi resolvido. Qual a diferença? Um câncer de rim, um câncer de gengiva, com um transtorno mental que eu tive, tenho e vou levar para o resto da vida. Qual a diferença? Porque afeta o cérebro, não afeta um outro órgão? Esse é o preconceito que a maioria das pessoas tem e não deveriam, né? Deveriam realmente enxergar de outra forma, né? Trabalhei normalmente, tive que mostrar que eu tinha condições de exercer minha profissão normalmente, né? Sem problemas. Só que chegou uma época, no início dos anos 2000, eu trabalhava com mais 2 colegas, atendíamos pronto-socorro no hospital grande da cidade, porta aberta, vinha todo tipo de paciente, né? Grave. E estávamos juntos até uma hora que eles falaram, não, nós não vamos mais dar plantão com você. Então, saí do plantão e eu fiquei sozinho. Isso me levou a um estresse grande, uma preocupação grande, né? Se eu recebesse um paciente muito grave, o que eu ia fazer? E, conversando com a doutora Sandra, ela falou, você não vai dar mais plantão. Me deu um atestado para não dar mais plantão. Eu não tinha ainda cumprido o período lá de anos que eu deveria cumprir no plantão. E uma colega não gostou da situação, levou para a diretoria médica e me levaram para o CRM, que acharam que eu estava blefando, né? Então, eu tive que ir para Curitiba, enfrentar 5 psiquiatras, numa clínica psiquiátrica, designados pelo CRM. Contei toda a minha história, né? E, lógico, a doutora Sandra, muito respeitada por eles,
ela não ia fazer uma coisa ilícita, né? E depois de algumas horas, eles confirmaram, falaram, não, você se explicou muito bem, o seu quadro é isso mesmo, você não deve ter estresse agudos e intensos, né? Então você não vai mais dar plantão. E me deram um documento que eu pude trazer para o hospital, e desde então não dou mais plantão, e daí em diante eu passei a fazer mais a parte de diagnóstico. Eu tenho ainda consultório, faço cirurgias venosas, mas faço principalmente Doppler vascular, que é um exame de imagem, né? E aí essa pessoa que me levou para o CRM, um dia conversando com ela, depois de tudo ocorrido, ela me falou, olha, eu tenho um irmão que tem o mesmo problema que você, só que meu irmão nunca trabalhou. Então eu olho para o meu irmão e olho para você, eu falo, não é possível ter a mesma coisa, né? Então, ela não aceitava a situação. E existem diferentes graus de problema, diferentes respostas ao tratamento, né? E as pessoas precisam entender isso, né? E, graças a Deus, a coisa caminhou, né? E tem caminhado. E eu tenho problema, vou carregar isso para o resto da vida, mas está controlado. Lições que eu posso passar para vocês. Primeiro, a gente precisa admitir que tem um problema, seja qual for. Precisamos admitir que somos pacientes, não importa se eu sou médico ou não sou médico, eu sou paciente nesse caso. E eu preciso aceitar o tratamento. Não posso ir contra o tratamento, brigar contra o médico que está fazendo o tratamento, eu nunca fiz isso. Eu nunca deixei de tomar medicação, fui 100% aderente ao tratamento. Tanto é que a doutora Santa fez um trabalho sobre o meu problema e me chamou para fazer parte do trabalho, porque ela me considera um paciente gold standard, um paciente que pode auxiliar outros pacientes, né, devido ao meu comportamento, à minha aderência ao tratamento. Então, a aderência ao tratamento ela é fundamental. Tomar a medicação corretamente, nos horários corretos, de maneira correta, não falhar, né? Se houver um dia ou outro uma falha, em seguida já retomar. E ter no coração, olha, eu tenho um problema que precisa ser tratado, né? Ter humildade de reconhecer isso. Então, isso é o fundamental. Isso que eu queria passar para vocês, quem estiver nos assistindo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses 4, de 6 a 9. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Filipenses 4, de 6 a 9. Diz lá, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Nós vamos falar mais sobre esses versículos, né? Mas eu queria dizer que a ansiedade vem do grego anchain, que significa estrangular, sufocar, oprimir. É quando você sufoca as suas emoções. Isso é o significado da palavra anchain, ansiedade, no grego. Como é que a gente vence isso? Nós vamos ver. Isso serve para todos nós. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, mais ou menos, nós somos ansiosos. Não há como negar isso. E afeta também até as crianças. Há estatísticas que dizem assim, olha, 50% das pessoas que passam pelos hospitais são ansiosos. Tudo pode gerar ansiedade, tudo. Mas o Evangelho pode nos ajudar. Se você é prudente, cauteloso, pensa no futuro, isso não é ansiedade. Você tem uma preocupação genuína. Se você enfrenta dificuldades, os problemas, também não é ansiedade. Isso é completamente aceitável. Mas, se você olha os seus problemas e não olha para Deus, você vai ficar ansioso. Ansioso é aquele que quer controlar a sua vida em todos os aspectos. Isso é impossível.
Não tem como você controlar toda a sua vida. Não tem. Você tem que entregar para Deus. Deus é que pode controlar todos os aspectos das nossas vidas. Em Filipenses 1:12, Paulo olhou para os seus problemas de maneira diferente. Ele estava acorrentado, ele estava preso quando ele escreveu Filipenses. Está lá em Filipenses 1:7, as suas correntes. E 1:12, ele achou que todas as coisas que ele estava sofrendo serviria para o progresso do Evangelho. Então, ele olhou de maneira diferente para os problemas. Então, quando você tiver problemas, não olhe só para eles, né, mas para as possibilidades que Deus pode te dar através do que você está enfrentando. Deus pode te ajudar e muito. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para o seu Deus. Ele, sim, está no controle de todos os seus problemas, de tudo que acontece nas nossas vidas. Filipenses 2 trata de problemas de relacionamentos. Como já dissemos, isso pode ser uma causa de ansiedade. Se tem alguma dificuldade de relacionamento em casa, se você acha que está lidando com pessoas complicadas, então recomendo Filipenses 2, de 5-8. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se você fizer isso, que está recomendado aqui nesses versículos, os seus argumentos de ansiedade, de preocupação vão desaparecer. Vai ver. Filipenses 3, ele fala de dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca está satisfeito, né? Sempre está faltando. Você pode ser rico, mas se você só pensa em dinheiro, sempre vai faltar. Em 3,19, a parte B, diz que só se preocupavam com as coisas terrenas. Então, não importa o que você tenha. De maneira geral, as pessoas estão insatisfeitas com o que elas têm. O que a gente precisa, então? Um coração de gratidão. Né? Agradecer a Deus por tudo que a gente tem. De outra forma, a ansiedade vai nos roubar a nossa alegria. Filipenses 3,13, Paulo deixou para trás o seu passado. Ele era um perseguidor de cristãos, mas ele deixou para trás esse passado. Então, se você não lidar também com o seu passado, com a culpa que você eventualmente carrega, nunca vai ter paz. Então, tome paz, tome posse do perdão de Deus, da paz de Deus, do sangue de Cristo. A ansiedade geralmente está relacionada com uma preocupação excessiva com o futuro. E a depressão com uma preocupação excessiva com o passado. Tá? Agora, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer, sabiam? 70% nunca vai acontecer, mas a gente se preocupa em vão. A gente está preocupado com coisa que não vai acontecer. Né? E a ansiedade rouba as nossas forças. Segundo alguns, a ansiedade é a voz da incredulidade. Você não crê que o Deus possa resolver os seus problemas. Jesus alertou, gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam. Aprenda a depender de Deus. O choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Pode ser que você não esteja no controle da situação, mas Deus está. Deus está. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E ainda que o problema que você tenha não seja resolvido no tempo que você quer, Deus te dá a graça. Né? E Ele vai resolver no tempo dele. George Miller dizia, o começo da ansiedade é o fim da fé. Você quer fé? Leia a Bíblia, conheça as promessas do Senhor, se alimente de coisas boas. Aí sim você vai ter solução para a ansiedade. Nesses versículos de Filipenses 4, Paulo deu o diagnóstico. Em versículo 6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E deu o tratamento. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui são 3 coisas, não são 4. Oração é o mesmo que adoração. Então, você adora a Deus pelo que Ele é. Você pede ou suplica a Deus porque Ele é teu Pai. Você pode pedir para Ele. E as ações de graças, você dá graças a Deus pelo que Ele faz na sua vida.
Então, quando você começa a adorar a Deus, você está lidando com a sua ansiedade. E para você adorar a Deus, você precisa saber quem Ele é. E saber que Ele está no controle de absolutamente tudo. Isso vai te acalmar. Vai acalmar o seu coração. Você está deixando de carregar o fardo e está entregando o fardo para o Senhor. Fale para o seu problema quão grande é o seu Deus. E não quão grande é o seu problema, falar para você mesmo, né? Paulo disse, se você adorar a Deus, você vai vencer a ansiedade. E o versículo 7, o versículo 7 de Filipenses 4 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o que falta para a gente? Gratidão. Gratidão a Deus, um coração de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Pare de murmurar, pare de se queixar, de reclamar, de ver a vida com pessimismo, de maneira negativa. Passe a dar graças a Deus, agradeça tudo que você tem. Paulo disse que você cura a sua ansiedade quando você apresenta a Deus as suas súplicas, os seus pedidos. Deus te ama desde a fundação do mundo. Gerou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por você na cruz, para te salvar, para te dar a vida eterna. Ou seja, agora você faz parte da família de Deus. Deus te escuta, Deus te atende. Peça pelo colo dele, chegue-se a ele. Né? Não tenha medo, não tenha vergonha. Paulo diz no versículo 8, né, para a gente colocar na nossa mente pensamentos positivos. Vou até ler aqui, 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Coisas boas. Não tenha pensamentos negativistas, né, pessimistas. De tudo que você se alimenta, o teu coração vai ficar cheio. No versículo 9, diz lá, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, no Senhor, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, não seja apenas teórico, né? Pratique a palavra. No livro O Monge Executivo, tem uma frase que diz assim, você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Isso muda a tua vida. Então, a cura, como nós já vimos, está no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo também disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Deus é poderoso para guardar até o final o meu depósito. Ele estava, sabe onde? Ele estava para ser executado. Ele estava no corredor da morte. Escreveu várias epístolas e ele estava animado, apesar de estar numa situação de morte. Essa é a paz de Deus. Ele tinha a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É a certeza da pessoa que sabe que tem a vida eterna. Mesmo em face da morte, ela não se deixa abater. Essa paz vai guardar o teu coração e a tua mente. Então, aqui é uma recomendação para a gente ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, orar em cima desse capítulo. Né? Isso vai mudar a nossa vida. Se você já faz isso e lê a Bíblia de uma maneira contínua, melhor ainda, isso vai vencer a nossa ansiedade. Com relação à depressão, nós vamos para um texto de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. 1 Reis 19, versículos 1 a 18. Diz lá, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço.
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, um murmurio, um vento tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, nós vamos esmiuçar um pouquinho esse trecho da palavra. Você vê que a Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis como Elias, né? Elias era um gigante, né? Ele fez coisas muito grandes, mas nesse capítulo ele está frágil, né? Desesperançoso, de maneira deplorável, digamos. As vitórias que a gente tem, as vitórias anteriores, não garantem vitórias futuras nossas. A gente sempre tem que estar tendo experiências novas. Ele sofre uma ameaça de morte e sofre de uma depressão, né? Causas da depressão de Elias. Um resumo: ele vive 3 anos sob forte tensão. Enfrenta o rei de Samaria, é sustentado por corvos em Querite, é sustentado por uma viúva em Sarepta, é acusado da morte do filho dessa viúva, que ele mesmo, através do Senhor, o ressuscita em seguida, volta para Israel, confronta o povo, confronta o rei, os profetas de Baal, viu o céu se fechando, viu o céu se abrindo, tinha visto fogo cair, torrentes descerem, mas Acabe endurece com ele. E Jezabel o sentencia à morte em 24 horas. Aí o que acontece? Ele tem medo e foge. Então, esmiuçando, os versículos 1 a 3, pensamentos confusos, né, de Elias. Jezabel manda um recado dizendo: olha, amanhã, essa mesma hora, eu vou fazer o mesmo que você fez com os profetas de Baal. Você está marcado para morrer. Aí ele foge com medo. Então, o medo, outro aspecto, no versículo 3, temendo, né? Elias teve muita coragem antes. Ele enfrentou o rei Acabe, enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Esse foi um grande duelo
entre os profetas de Baal e Jeová. Os israelitas estavam adorando Baal. Aí, o que acontece? Jeová falou, olha, me traz todos os seus profetas. 450 de Baal e os 400 de Aserá. Vamos para o Monte Carmelo. Vocês escolhem um animal para sacrifício. Tá? Invocam o seu Deus. E quem acender primeiro o fogo, esse vai ser o verdadeiro Deus. Claro que Jeová ganhou. Tá? Elias mata, depois disso, os profetas de Baal. Isso deixou Jezabel e Acabe furiosos. Né? E ele recebe esse recado da rainha, ó, vou te matar. Né? Aí ele foge. Mas ele sempre fez o que o Senhor ordenou, sempre fez o que o Senhor falou para ele fazer. E não tem nenhuma palavra aqui para ele fugir. Isso foi uma coisa da cabeça dele, um pensamento dele, fugir, o medo levou a fugir. Por quê? Ele fez uma leitura errada. Ele achou que a vida dele estava nas mãos de Jezabel e não nas mãos do Senhor. Se você pensa que a sua vida está nas mãos de uma pessoa poderosa, rica, e não na mão do Senhor, você vai ter medo também. Né? Aí você entra numa caverna e tem depressão. Aí ele foi até Berseba. Não sei se vocês sabem, mas Berseba fica a 144 quilômetros de distância. Ali ele deixou seu moço, sua companhia, e caminhou mais um dia inteiro pelo deserto. Depois de caminhar 144 quilômetros, caminha mais um dia inteiro pelo deserto. Aí, exausto, né, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, ele vai debaixo de um zimbro. Zimbro é uma planta medicinal. E aí pede a Deus para morrer. Aí ele se isola, né? Ele deixou seu moço, né? No momento que ele mais precisava de companhia, ele quis ficar sozinho. E o isolamento não melhora nada a depressão. Um ombro amigo é sempre o melhor remédio. Então, esgotado, né? Ele pede para morrer. Mas, além disso, depois disso, ele ainda vai, no versículo 8, né? Ele vai 40 dias e 40 noites em direção ao Monte Sinai, o Monte Horebe, que está no Egito, a 867 quilômetros de distância. 40 dias e 40 noites de caminhada. Haja força. Por isso que ele precisava se alimentar ali, né? Que o Senhor deu alimentação para ele. Então, hoje nós sofremos com grave ansiedade, com um trabalho excessivo, que é o burnout, com desespero. Então, não dá para repreender Elias, né, pelo que ele passou. Esse desejo de morrer, né? Isso é um sinal de uma grave depressão. Mas só Deus decide o dia, a hora e como a gente vai partir. Ele também teve uma autopiedade, né? No versículo 4, parte B. Basta, agora toma, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Basta, eu não aguento mais. Quero morrer agora. Me leva, Senhor. Quero morrer agora. Se ele quisesse realmente morrer, ele teria ficado e enfrentaria Jezabel, não é verdade? Mas ele fugiu. Na verdade, ele não queria morrer. Ele estava desesperado. Né? Então, está pedindo socorro, ajuda. Outro aspecto, irmãos. Nunca considere, meu ponto de vista, nunca considere uma depressão como algo do demônio ou pecado. Alguns pensam assim. Eu não penso. Como eu já expliquei, é um problema, é uma doença que precisa de tratamento, inclusive espiritual. Elias era um homem de Deus e teve depressão. Outros personagens que tiveram depressão grave, Moisés, Jonas, Davi, Martinho Lutero, Charles Spurgeon, um grande evangelista, precisava deixar o que ele estava fazendo para se tratar, e não tinha remédio naquela época. Né? Então, são personagens marcantes que tiveram depressão importante. Então, nunca censure, nunca julgue alguém que esteja passando por depressão. Qual foi o tratamento para a depressão de Elias? Pão e água no deserto. Então, um anjo veio, tocou e falou, levanta-te, come. Então, algo sobrenatural, né? Elias queria desistir, queria morrer, mas Deus não desistiu dele, Deus não desiste de nenhum de nós. Ele te prepara um banquete no deserto da sua vida, na parte mais ruim que você está passando, ele te prepara um banquete. Além de comer e beber, dormir, o sono renova as nossas forças. Né? Deus não deu nenhuma reprimenda para Elias, ele apenas fez um carinho, um afago. Né?
Uma voz na montanha e um desabafo, nos versículos 9 e 10. O que fazes aqui? Quando Deus pergunta para você, o que você está fazendo aqui? É porque você não está no lugar certo. Você não está onde deveria estar, né? Você está fugindo de quem e do quê, né? Isso agrava os nossos problemas. Ele fala para Elias, desabafa. Põe para fora os teus problemas. Isso ele fala para a gente, põe para fora o que você está sentindo, põe para fora o que está te incomodando, né? Aí ele dá a oportunidade para cada um de nós sair da nossa caverna e abrir o nosso coração. Ele também permite um confronto amável, no versículos 11 a 14. Aconteceram alguns fenômenos, né? Um vento forte, um terremoto, um fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Onde é que Deus estava? Num sopro suave, doce, num murmúrio, né? Elias estava acostumado com coisas grandes, mas Deus queria tratá-lo com uma coisa suave, tranquila, né? E é nas coisas pequenas e silenciosas que Deus pode te curar. Não são coisas exuberantes, fenomenais. É onde só você e Deus estão presentes. Também Deus dá uma visão do futuro para Elias. Ele achava que estava sozinho e que queriam matá-lo. Não tinha visão do futuro. E Deus fala para Elias, Elias, você não está sozinho. No versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Então, ó, Elias, você ainda tem muita coisa para fazer, não acabou o teu ministério, você tem coisas para fazer, né? Você vai, nos versículos aí 15 e 16, você vai a Damasco, né? Ungir a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, rei sobre Israel, e Eliseu, profeta no teu lugar. Você tem que fazer isso. Você tem que ungir essas pessoas. O teu ministério não acabou. E outra coisa, você não vai passar pela morte. Eu vou te recolher, né? Você vai vir comigo sem passar pela morte, né? Então, Deus tem muita coisa para nós antes de nós sermos chamados por Ele. E precisamos enxergar isso, né? E por que tudo isso aconteceu com Elias? Porque Jezabel e Acabe eram os reis mais perversos da época, né? Introduziram à força o culto a Baal, o culto à idolatria, mas eles iriam ser eliminados. Deus fala para Elias, Elias, não é você que vai morrer. Quem vai morrer é Jezabel e Acabe. Esses sim vão morrer. Ninguém que briga ou provoca ou que zomba de Deus sai ileso, né? Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Então, o mesmo Deus que cura, que restaura a nossa alma, é o Deus que não se deixa escarnecer. Então, é que Deus tenha, né, compaixão e misericórdia de cada um de nós. Com relação ao suicídio, Efésios 5, 29, diz que, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Como eu já disse, ninguém tem a intenção genuína de tirar a sua própria vida, né? O que ela está fazendo é chamando ajuda, né? Para cada suicídio anunciado ou atestado, com atestado de óbito, há mais 10 que ninguém fica sabendo. O suicídio atinge o mundo todo, todas as camadas sociais, todas as faixas etárias, todos os segmentos religiosos. Antes era principalmente na terceira década, mas hoje acontece nos jovens. É a segunda causa de morte nos jovens depois dos acidentes. Se a gente considerar a história, o suicídio já foi tido como uma saída honrosa para os problemas. Exemplo, na Grécia Antiga, Sócrates cometeu suicídio. No Império Romano, Marco Antônio, Cleópatra. No Japão, os samurais que cometiam o seppuku, eles cortavam o seu ventre e depois alguém decepava a sua cabeça. Isso era honroso. 1 Coríntios 3,16, porém, nos diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos santuários de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Romanos 14, 7, 8, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos,
Somos do Senhor, nós não nos pertencemos, nós pertencemos ao Senhor. E Ele nos deu um dom, que é a autopreservação, né? Isso é natural, é um instinto natural. O suicídio provoca muita dor, não só na pessoa, mas nos familiares, nos amigos, né? E a maior causa, como já dissemos, da depressão, do suicídio é a depressão. E ela tem crescido muito ultimamente. Davi, por exemplo, lidou com uma depressão grave após um pecado escondido, não confessado, que foi o adultério com Batseba e a morte de Urias, o marido dela, que mandou para a frente de batalha para ser morto. E ele relata em Salmo 32, Salmo 38 e Salmo 51 ele se refere a esse caso, né, e se repreende por causa disso, pede perdão por causa disso. Qualquer pessoa pode enfrentar depressão. E o tratamento, como a gente já tem falado, é medicação, terapia cognitivo-comportamental, e aqui eu acrescento a fé. Há estudos científicos já. Qualquer doença que você tenha, se tiver fé, se você orar, tiver gente orando, intercedendo por você, a sua recuperação é mais rápida e melhor. Tá? Tem departamento no CRM do Paraná voltado para isso. Fé e doenças cardiovasculares. Tá? Isso é comprovado. E a ciência não vai contra a fé. Foi Deus que permitiu o progresso da ciência. Grandes e famosos oradores cristãos passaram por forte depressão. Exemplo, Paulo. Paulo passou por forte depressão. Martinho Lutero, Charles Spurgeon, que já dissemos, Madre Teresa, Martin Luther King Jr., entre outros. Elias, forte depressão. Se escondeu numa caverna, pediu a morte, Deus o tratou com uma alimentação especial, sono, e mandou desabafar. Né? E falou para ele, Elias, o melhor da tua vida ainda está por vir. Então, muitas vezes a pessoa ceifa a sua vida e não tem uma visão do futuro. O melhor da vida dela ainda está por vir. Então, outras causas aí de suicídio, conflitos conjugais, decepção amorosa, cobranças exageradas, seja no desempenho, no sucesso, ou numa competição, como ocorre, por exemplo, no Japão, que é o país com o maior índice de suicídio, lá a competição é extremamente severa. Drogas, culpa, radicalismo religioso, as pessoas aí que, por ignorância, né, se explodem e matam outras pessoas. Chamar atenção. Muitas vezes a pessoa quer chamar atenção, não quer morrer. Acaba, às vezes, até morrendo, mas quer chamar atenção. Vingança, para se ver livre de um erro, fuga de uma situação intolerável, manipulação, se você não fizer o que eu quero, né, se você me abandonar, eu me mato. Tem gente que fala isso. Tá? E muitas vezes nem Deus resolve o problema dessa pessoa, porque ela não se deixa ajudar. Tá? Mas é um gesto enganador. A morte não é o fim da linha. Existem mitos que precisam ser desfeitos com relação ao suicídio. Primeiro, cão que late não morde. Esse é um mito. Quem fala que vai cometer suicídio pode cometer, sim. 80% das pessoas que cometeram suicídio deram fortes sinais que iriam praticá-lo. Então, precisamos prestar atenção a esse pedido de socorro, de alerta. Segundo mito, só os mentalmente enfermos tiram as suas vidas. Está errado. As pessoas reagem de maneira diferente a fortes estresses. Terceiro, não adianta ajudar uma pessoa com tendência suicida. Errado. Se as pessoas forem adequadamente ajudadas, elas podem ter uma vida cheia de significado, plena. Quarto, só uma pessoa sem temor de Deus tira a sua vida. Errado. Muitos irmãos crentes tiraram a sua vida. E o que fazer? Nós já vimos, prevenção é o melhor remédio. Busque ajuda, desabafe a sua dor, desabafe a angústia, o sofrimento, corrija o foco da sua vida, encontre significado para a sua vida. Preencha o vazio no seu coração, e aí a espiritualidade ajuda muito, me ajudou muito. Né? Você encontrar um significado, encontrar Cristo. Né? Cristo te dá esperança. Né? A igreja ela precisa ser uma comunidade terapêutica, ela precisa acolher essas pessoas, escutar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Mas nenhum de nós é juiz.
O suicídio não é imperdoável. Tá? Não fale para essa pessoa, para um parente, uma pessoa que sofreu suicídio, foi para o inferno. Não fale isso. Nenhum de nós é juiz. Isso pertence somente a Deus. Ele conhece o nosso coração. E nem a morte pode separar alguém do amor que está em Cristo Jesus. Eu vou agora citar um texto de Glênio Fonseca Paranaguá, onde a gente precisa buscar mais a felicidade e a qualidade de vida. Em João 15, 11, Jesus nos diz: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha felicidade, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa felicidade seja completa. Paulo, em Filipenses 4:4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, baseado em estudos científicos, como podemos ser mais felizes? Primeiro, gratidão. Praticar a gratidão, ser gratos ao Senhor. 2, relacionamentos saudáveis, seja na família, com amigos, com irmãos, na sociedade. 3, propósito e significado. Tem um sentido para a nossa vida. 4, resiliência, saber lidar com as dificuldades, não esmorecer, né? Encontrar forças, principalmente no Senhor. 5, otimismo, essa é a fé em ação, né? A esperança nunca morre. 6, autocuidado e bem-estar físico, praticar exercícios, boa alimentação, sono regular. 7, capacidade de viver o presente, não se preocupar com o futuro exageradamente, nem com o passado exageradamente. Isso vai dar um maior contentamento para você, viver o presente. 8, menos foco no materialismo. As pessoas que são muito materialistas são menos felizes. Seja contente com o que você tem, esteja contente. 9, prática do perdão. Isso promove um bem-estar emocional em você. E o 10, serviço, ajudar e servir o próximo, servir os outros. Se fizermos isto, irmãos, seremos mais felizes, viveremos mais e teremos menor risco de ter ansiedade, de ter depressão ou suicídio, de pensarmos em suicídio, porque teremos uma vida com valor, com expressão, uma vida com propósito, uma vida centrada no Senhor, e isso realmente vai nos trazer a felicidade que tanto procuramos. Amém, irmãos?